Américo Martins também está conosco aqui para fazer-te uma pergunta, professor. Muito obrigado, Elisa. Professor, muito obrigado pelo seu tempo. Sempre muito importante a gente esclarecer esses aspectos, especialmente de defesa, numa região tão complicada como o Oriente Médio. Eu tenho uma pergunta dupla. Israel, neste momento, está envolvido em combates em 7 frentes diferentes. Cisjordânia, faixa de Gaza, Líbano, Iraque, Síria, os Houthis e agora essa 7ª frente com o Irã, já que o governo israelense promete retalhar os ataques de ontem. A pergunta dupla é a seguinte: Israel tem condições de manter por longo tempo essas 7 frentes de combate? E segundo, como os Estados Unidos estão ajudando neste momento em forma prática esse esforço de guerra de Israel? Bom, Américo, eu vou começar pela sua segunda pergunta, porque ela ajuda a responder a primeira. Os Estados Unidos têm ajudado o esforço de guerra israelense no sentido logístico e também, quando ocorrem essas ações, essas questões que ocorreram com o Irã, por exemplo, nós tivemos agora a ajuda ontem americana da Defesa Aérea de Israel, no espaço aéreo da Jordânia e no espaço aéreo da própria Israel. O fato de que os americanos têm dado uma forte ajuda no sentido logístico, muito se tem falado de munições, Américo, mas nós temos munições, nós temos equipamentos, nós temos até mesmo combustível para manter essas forças de Israel rodando, porque elas estão, como você muito bem colocou, num enorme ritmo de operação. É um ritmo insustentável a longo prazo, já entrando na resposta da sua segunda pergunta, mas, por outro lado, a doutrina militar israelense, né, como você prescreve a utilização das suas forças, ela sempre foi uma doutrina de rápida, decisiva e grande intensidade nos conflitos. Então, o que a gente está vendo é essa doutrina sendo empregada no seu nível máximo. Israel tem lançado ataques em diversas direções, sentindo um certo espaço de atuação um pouco ampliado, no sentido de tentar eliminar ameaças à sua própria existência. Isso é muito sintomático nos discursos das autoridades israelenses. Ontem mesmo, o Netanyahu, após o ataque, disse que todos aqueles que ameaçam a existência de Israel pagarão um preço. Então, esse motivo é sempre invocado para justificar todo esse enorme esforço. Agora, há um outro aspecto também que é importante da gente ressaltar aqui. As Forças Armadas israelenses são pequenas, né? Pequenas em nível de aquilo que a gente chamaria de soldados profissionais, militares profissionais. Então, ela trabalha muito com a figura da mobilização, cidadãos que são convocados para servir por um determinado tempo. E você tem muitos convocados, você tem mais de 200 mil convocados, e isso gera um impacto na economia israelense. Ano passado, o PIB israelense caiu 11% por causa da guerra. Então, há um interesse também da própria sociedade israelense em terminar logo essa guerra. Então, talvez ela acabe aceitando esse alto e intenso ritmo das operações, porque ela acredita que pode trazer aí uma questão decisiva e encerrar o conflito. Porém, o que a gente está vendo, na verdade, não é uma questão decisiva, é um conflito que está se arrastando e se expandindo. A gente viu em outubro Gaza, começou a ver a questão da Cisjordânia cada vez mais crescente e complicada, envolvendo esforço das IDF, que seria uma coisa de polícia, está envolvendo as Forças Armadas lá. E agora a gente está vendo o Líbano e diversas outras direções, os Houthis do Iêmen, os ataques contra os grupos iraquianos que são coordenados pelo Irã, a autodenominada resistência iraquiana, o Hezbollah no Líbano e agora o próprio Irã. Então, realmente não é algo fácil e esse esforço de guerra não se sustenta em médio e longo prazo.